Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Fizeram a lição de casa? Vamos à correção. Bom, pessoal, então de lição de casa a gente tinha que criar um ângulo de 45 graus a partir de um ângulo de 90, né? Conforme o exercício da página 154. Eu não tenho um transferidor para criar o ângulo de 90, então eu vou utilizar a régua e o compasso para criar esse ângulo, tá? Então, o primeiro passo a gente faz uma reta, né? Aí, com o compasso, a gente risca, a gente faz um arco, né? Que cruza em dois pontos a nossa reta. Então tá aqui o arco, né? Coloquei a ponta seca num ponto qualquer que a gente vai chamar de ponto O, tá? E aí aqui vai ser o ponto A e aqui o ponto B, tudo bem? Agora, com uma abertura do compasso um pouco maior que a metade do arco, né? A gente coloca a ponta seca no ponto A e a abertura tem que ser maior do que a metade, ó. A gente vai fazer um outro arco aqui para cima, ó. Agora, com a ponta seca do compasso no ponto B, a gente faz um arco que cruze o arco anterior. Com a régua, a gente faz uma semi-reta de O até esse cruzamento que a gente encontrou, tá? Aqui a gente pode chamar de ponto C. Então aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Agora, a partir do ângulo de 90 graus, nós vamos fazer o ângulo de 45 graus. Tá? No livro ele pede para fazer um arco, né? Colocando a ponta seca no ponto O e fazer um arco que cruze a nossa reta e a nossa semi-reta aqui, ó. Só que a gente já tinha esse arco quando a gente construiu o ângulo de 90 graus, né? Então eu tenho o ponto A, aqui eu vou chamar de ponto D, tá? Então eu vou usar esse arco que já tenho aqui. E aí a gente posiciona a ponta seca no ponto A. E a abertura tem que ser um pouco maior que a metade da distância entre A e D, tá? E aí a gente vai fazer um outro arco aqui para cima, ó. Tudo bem? Aí a gente põe agora, com a mesma abertura, a gente põe a ponta seca no ponto D, né? E faz um arco que cruze o anterior. A gente pode chamar esse ponto aqui de ponto E, tá? Onde houve o cruzamento dos arcos. E aí, com a régua, a gente faz uma semi-reta que, partindo de O, passe por E. E assim nós criamos nosso ângulo de 45 graus. Tudo bem? Esse aqui também tem 45 graus. Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar nossos estudos sobre polígonos, tá? Na página 155. Acompanhem. Página 155. Polígonos. O que são os polígonos? São figuras geométricas planas, né? Com contorno fechado e formados por segmentos de reta que não se cruzam. Aqui nós temos alguns exemplos de polígonos, né? O triângulo, quadrilátero, octógono e o decágono, né? Em um polígono, podemos destacar como elementos os lados, vértices e as diagonais, os ângulos internos e os ângulos externos, né? Então aqui nós temos um exemplo, né, de um quadrilátero e aqui nós temos os lados, olha, AB, AB, BC, CD e AD, tá? Os vértices, quem são os vértices? Aqui, ó, A, B, C e D. Ângulos internos, né? Aqui, ó, A, B, C e D. Ângulos externos, E, F, G e H, tá? Diagonais. Quem são as diagonais? Essas linhas em vermelho, ó, A, AC e B, D. Tudo bem?
Aqui temos um lembrete, né? As diagonais de um polígono são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. Então, eles ligam vértices não consecutivos, né? Não poderia ser este com esse, né? Então tem que ser este com esse e este com esse. Tudo bem? Pessoal, uma observação aqui sobre os ângulos externos, né? Como é que a gente sabe que este aqui é um ângulo externo, né? Por que não é para cá, ó? Tracejado para cá e o ângulo não é para cá, né? Como é que a gente sabe quais são os ângulos externos? Porque a gente tem que ver o ângulo interno, né? Por exemplo, esse A aqui, ó, e o complemento que dê 180 graus, né? Então, eles são ângulos suplementares, lembra? Então, aqui tem uma medida, mas se você fizer um tracejado aqui e verificar esse ângulo aqui, ó, os dois juntos vai dar 180 graus, tá? Mesma coisa aqui, ó. Esse ângulo interno aqui com esse externo aqui dá 180 graus. Aqui também, ó. Por isso que os tracejados estão posicionados dessa forma, porque eles complementam com o ângulo interno 180 graus, tá? Ângulos suplementares, né? Tudo bem? Pessoal, conforme as características de um polígono, nós ainda podemos classificá-los eles em convexo ou não convexo, tá? Os convexos, olha, aqui tem uns exemplos, né? São polígonos que qualquer reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em apenas dois pontos. Então aqui, ó, tem uma reta em vermelho, né? E essa reta corta seu contorno em apenas dois pontos, né? Aqui e aqui. Este aqui é a mesma coisa, ó. Uma reta, né? Que corta o contorno do polígono em apenas dois pontos, né? Esse e esse. Agora, um polígono não convexo, pelo menos uma reta corta o contorno dele em mais de um ponto, desculpa, em mais de dois pontos, né? Esses dois polígonos aqui, por exemplo, olha, a reta vermelha aqui corta o contorno do polígono aqui, aqui, aqui e aqui, em quatro pontos nesse caso aqui. Nesse outro aqui, ó, também, né, ó, a reta vermelha aqui corta o contorno neste ponto, aqui nesse terceiro ponto e aqui neste quarto ponto. Então, se uma reta conseguir cortar o contorno do polígono em mais de dois pontos, ele é não convexo. Agora, se as retas cortarem o polígono em apenas dois pontos do seu contorno, então ele é convexo, tá? Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? E na próxima aula nós vamos abordar as relações, né, entre as quantidades de lado e as quantidades de vértices e ângulos internos de um polígono e principalmente a relação entre a quantidade de lados e a quantidade de diagonais, tá? Até a próxima aula.